Pronto, aqui a ideia é falar sobre um bocadinho de metodologias ativas de aprendizagem. O âmbito deste, destas duas formações é um pouco naquilo que vamos falando e eu vou ouvindo, hum, numa lógica daquilo que nós pretendemos que aconteça no ISEC, e in internamente fazermos aqui alguma formação nestas áreas. No final, depois eu vou dar aqui algum insight sobre algumas propostas que nós estamos a pensar, lançar e que vai um bocadinho ao encontro disto. Houve um grupo já agora partilho, do ISEC Lisboa que esteve presente no CNAPS, no Congresso Nacional de Pedagogia do Ensino Superior, e este ano foi, pelo aquilo que pelos números que o Luís apresentou, foi o ano que tiveram mais pessoas presentes do ISEC Lisboa, e eu acho que isto é de salientar como um aspecto bastante positivo, de haver um grande grupo a partilhar, experiências que faz no ISEC a nível pedagógico, e muito mais podemos, fazer e muitas vezes fazemos e fica só dentro das 4 paredes, da nossa sala, e aqui o objetivo é nós também podermos ir partilhando aquilo que vamos fazendo, bem feito, e às vezes aquelas experiências que fazemos e que não corre tão bem, às vezes também é bom partilhar, porque é uma boa forma de outras pessoas não irem por esse caminho. Pronto. Hum, a questão das metodologias ativas não quer dizer que outras metodologias não sejam funcionais nem sejam boas para que haja um processo de aprendizagem. Às vezes podemos cair aqui um bocadinho nesta questão de que agora tudo tem que ser muito ativo, mas muitas vezes nós temos que repensar aqui a lógica das metodologias e aquilo que fazemos e, portanto, estas são algumas. Por exemplo, se me perguntarem: então agora temos que abolir, as aulas magistrais, as aulas expositivas, eu acho que não. A minha opinião é que não. Agora, se devemos fazer sempre todas as aulas de modo expositivo, aí eu acho que diria que também não devemos fazer essa metodologia. Portanto, a lógica é aqui o bom senso. Então, o que é que são metodologias ativas? Elas estão centradas no estudante, ou seja, a lógica é promover um espírito crítico no estudante e que ele tenha uma vontade de querer aprender, e construir esse processo de aprendizagem. E, portanto, é aí que o foco tem a ver muito na questão das atividades e no estimular a interação por parte do estudante, na resolução de problemas, desenvolvimento de habilidades ou competências essenciais para o sucesso profissional. Hoje em dia, a nível laboral, trabalha-se muito em equipa e, portanto, temos que promover também isto nos nossos estudantes, esta forma de partilhar aquilo que é as suas opiniões e as suas sugestões. Quais são os benefícios? Primeiro, os estudantes poderem se envolver no seu processo de aprendizagem, o, conseguem ter uma aquisição de conhecimento mais duradoura, ou seja, não é aquela coisa do estudar para o exame e, portanto, quando chegar ao final do exame fazem reset porque têm que estudar para outro e, portanto, há aqui um processo de aquisição de conhecimento maior. Também promover o desenvolvimento de competências para o mercado de trabalho, comunicação, saber trabalhar em equipa, hum, autonomia e criatividade, promove a autonomia e criatividade e também a questão da motivação e do interesse. Estes são os benefícios essenciais das metodologias. Ter em conta que muitas vezes os nossos estudantes não gostam de metodologias ativas, ok? Quando eu estiver a falar sobre hum, a parte
dos entraves que nós temos na implementação, os alunos às vezes são um deles. Porquê? Porque se eles tiverem as coisas dadas, é muito mais fácil do que eles terem que estar a estudar e a trabalhar. Antes de avançar para o slide seguinte, dar-vos, por exemplo, um exemplo que numa unidade curricular, de um professor que teve a trabalhar, por exemplo, na gamificação, gamificou a sua aula, a pensar nos alunos, a fazer uma coisa muito interativa, não é? O feedback que ele teve foi que, por parte dos alunos, é que os alunos não gostaram da aula por uma razão, porque era muito trabalhosa. Mas no a nível da avaliação, ou seja, a avaliação do aluno, o objetivo de aquisição de conhecimento, eles tiveram muito melhores notas do que os alunos dos anos anteriores, mesmo os alunos que tinham, mais dificuldades tiveram melhores notas. Ou seja, porquê? Porque eles estavam muito mais envolvidos no processo de aprendizagem. No último CNAPS, que terminou ontem, foi apresentado um estudo e uma apresentação de dados dos últimos 10 anos e de metodologias que foram faladas ao longo destes últimos 10 anos do CNAPS. E de, tem aqui várias metodologias de trabalho. Vem que a aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem colaborativa, baseada em problemas e gamificação, e a tutoria ou mentoria são aqueles que têm um maior destaque, bem como o ensino à distância, e-learning e híbrido teve ali um maior destaque em 2020, por razões óbvias, mas todos os outros são aqueles que têm um maior número de artigos que falam sobre estas metodologias. E eu apresento isto porque isto foi apresentado na sessão de segunda-feira para verem o que se vai fazendo nas outras instituições. E dentro desta lógica, o que eu pretendi fazer foi partilhar convosco algumas destas metodologias e eu não quero dissecar muito a metodologia, porque existem várias formas de trabalhar, mas dar alguns insights sobre elas e partilhar alguma bibliografia, um artigo por cada, que vocês possam depois também fazer um estudo mais pessoal e individual. Então, a aprendizagem baseada em problemas é uma metodologia que desafia os estudantes, a partir de um problema, ter conhecimento de técnico ou científico da área. Ou seja, nós podemos fazer este tipo de metodologia hum, a partir de uma unidade curricular, ou seja, imaginem, vocês pegam na unidade curricular e desenham um problema para um teaser, não é? Para a unidade curricular neste ano e partilham com os alunos. Esta metodologia existem passos muito concretos que deve desenvolver, de 5 a 7 passos para a sua resolução e depois termina com a apresentação final. E aqui vocês podem, a partir de um problema, ou fazer a metodologia tal e qual como ela foi desenhada, ou seja, step by step, passo a passo, ou podem, por exemplo, têm um problema e este problema, tudo o que é conteúdo da unidade curricular, vai sendo trabalhado consoante o problema, ou seja, vão desconstruindo o problema até chegar a uma solução final em que, no final da unidade curricular, vocês têm todos os conteúdos desenvolvidos e atingem a parte do problema, a resolução do problema. Neste QR Code, não vale a pena estarem todos agora a retirar o artigo, porque eu depois vou partilhar com todos que tiverem esta apresentação, e depois o QR Code tem um artigo que fala sobre esta metodologia. Existem imensos, portanto, não tenho aqui como ideia
partilhar convosco tudo o que existe sobre PBL, mas tenho um artigo que eu achei recente e que eu achei que poderia dar utilidade, pelo menos para quem tem um desejo de querer começar uma metodologia destas, pelo menos ir tendo aqui algumas noções. Não sei se algum de vocês, até para não ser sempre eu a falar, se usa esta metodologia de PBL, quer dizer como é que faz. Oh, Bem, não, posso sim, força. muito rapidamente, dar aqui uma palavra, porque eu utilizo bastante esta metodologia. Talvez um pouco mais a minha experiência, e eu tenho esse cuidado de, no início do semestre, no início das aulas, não é? Na nossa da DUC, digamos assim, explicar de facto, para além de tudo o que é necessário, apresentar logo e clarificar no início aos alunos, explicar como é que vamos trabalhar, a metodologia, eh, e o projeto é causa, a problemática, todas essas coisas. No entanto, os É alunos há uma diferente. coisa. É diferente nós estarmos a trabalhar em projeto, baseado num projeto ou num problema. Ok? Sim, sim. Eu quando usei aqui a palavra problemática é porque o projeto serve para resolver qualquer coisa, é para dar resposta a algo. Aqui problemática, podemos tirar a palavra problema para não gerar aqui nenhuma questão, mas sobretudo eu queria partilhar convosco que aquilo que eu sinto e que se vai tornando cada vez mais evidente é que os alunos têm muita dificuldade em se organizar, pelo menos, e eu estou a falar essencialmente dos alunos da licenciatura em Design e Produção Gráfica, onde eu tenho trabalhado mais, mesmo com essa explicação, mesmo com uma orientação cuidadosa ao longo de todo o processo e em momentos em que se faz ponto de situação, feedback, e em momentos muito concretos e formais de finalização de cada etapa e de resposta de acordo com o conjunto de diretrizes fornecidas, os alunos têm sempre muita dificuldade em se organizar e seguir uma metodologia de trabalho, mesmo existindo um cuidado enorme em etapa a etapa, passo a passo, calendarizar, organizar, fornecer recursos, etc. Eu pelo menos sinto muito isso. E por vezes tenho algum pergunto-me se alguns dos alunos, apesar de todo esse processo, de terem participado ativamente nele, de terem chegado ao fim, tenham cumprido as tarefas, levam dele essa aprendizagem e o valor dessa aprendizagem utilizando a metodologia. Mas lá está, carece aí se calhar um pouquinho de partilha Mas em com algum vários momento, colegas. Mas, ou mas em, seja, resumindo, só me falta utilizar se calhar esta palavra que não utilizei nesta minha breve intervenção, que é algo mais estruturado, que implique que os alunos tenham que ter maior capacidade também de estruturar o seu próprio trabalho, gerir as suas equipas, gerir o tempo, gerir o calendário, gerir as tarefas, gerir a utilização das ferramentas e dos recursos, é sempre complicado para eles. Portanto, eu tenho sempre algumas dúvidas se no final, apesar de ter sido uma dinâmica muito interessante, e as aprendizagens terem decorrido, de facto, num ambiente muito mais, penso eu, estimulante, tenho sempre algumas dúvidas se no final, de facto, dadas estas dificuldades que eles revelam, não trazem de facto processos de trabalho, a maior capacidade de estruturar também aquilo que é da sua responsabilidade, se de facto tudo isto nos leva ao sítio, ou seja, se a promessa, se esta promessa de facto se concretiza toda. É um desabafo convosco. sim, a ideia também é fazer estes desabafos, porque às vezes os desabafos de uns é os desabafos de outros e isso pode gerar aqui uma discussão. A minha questão é, e isso ficou muito claro para o aluno o que era o passo a passo, ou seja, Ou não por é exemplo, mesmo, na eu plataforma mais Moodle, passo a passo, é sempre e cada vez sinto que é preciso mais passo a passo, muito mais acompanhamento, torna-se de facto às vezes um bocadinho sim, mas preocupante. por, Essa- por vezes esta questão do passo a passo a gente pode dizer e para nós estar um bocado claro como é que se faz, mas, por exemplo, quando eu partilho um teaser para desenvolver aqui o problema, não é? Ou com o problema, quais são as soluções, ou seja, depois qual é o passo seguinte do problema, como é que nós vamos trabalhar, quais são os conteúdos da nossa disciplina
que vão bater com aquele, ou que estão a ser trabalhados naquele determinado passo. E isso pode ajudar a que o aluno vá percebendo como é que isto vai ficando montado, não é? Ou Mas seja, isso é feito também, cada vez com sim, mais cuidado, com mais detalhe, com mais atenção. Sim, e é por isso que eu ok. fiz esta Sim, referência. mas mesmo assim, depois dos alunos, pronto, é o que é, não é? Nós não podemos depois Claro, substituir aquilo que os alunos não executam, não é? Mas pronto, e pelo menos termos estas preocupações, porque estas metodologias têm uma prática muito própria e depois podem funcionar bem ou não, consoante nós utilizarmos ou não, e os alunos também entenderem esta metodologia que nós queiramos aplicar. Por isso, esta questão, não é? Outra metodologia tem a ver com a questão da aprendizagem colaborativa, em que, e aqui há uma linha muito ténue entre aquilo que é o trabalho de grupo, não é? Hum, em que é trabalhar em pequenos grupos, sendo que cada um tem uma tarefa. Ou seja, imaginem, vocês têm uma tarefa e cada grupo está a trabalhar para um objetivo e depois, no final, juntando os grupos todos, nós temos o produto final. E, portanto, e haver aqui uma dependência, não é? Dos grupos e haver uma sequência também para que eles possam executar isto. Esta pode funcionar quase como um trabalho do grupo, sendo que muitas vezes esta metodologia de aprendizagem colaborativa é, para o professor, muitas vezes difícil ter uma percepção de quem executou o quê. E por isso há que fazer aqui, por exemplo, um documento. Eles têm que executar uma tarefa com a escrita de um documento. Nós podemos partilhar um fecheiro através do Google Docs e os alunos executam lá. Nós, no histórico do documento, temos uma visão de quem é que participou mais e quem é que participou menos. Um, O que pode acontecer é que, se forem em texto, em sala de aula, muitas vezes os alunos, há um que escreve e os outros vão dando dicas, não é? E isto aqui pode ter aqui um problema adicional. Portanto, promove aqui a interação, troca de ideias, resolução de problemas, mas tem este conveniente e inconveniente, está bem? Da lógica da, da competência também que nós vamos promovendo. Mas muitas vezes nós podemos aproveitar esta aprendizagem para trabalhos que sejam executados fora do contexto de sala de aula. E aí temos esta vantagem, é que não necessariamente eles têm que se reunir em contexto de sala para poderem partilhar, podem o fazer de uma forma digital. Google Docs, Google Slides, porque os alunos têm as contas Google e, portanto, nós partilhamos com eles logo esses fecheiros e nós temos acesso ao histórico do fecheiro. Okay? E podemos também fazer uma coisa que é um acompanhamento quase ao aluno. Imaginem, vocês têm a atividade, no dia anterior à aula, vocês até podem ver como é que aquilo está, o trabalho, não é? E fazer e dar um feedback em tempo real aos alunos no contexto de aula. Olha, o vosso trabalho está a ir por um bom caminho. Olha, vocês ainda não fizeram nada. Olha, vocês deviam estar a fazer determinadas coisas. E, portanto, tal como a Manuela estava a dizer agora, e bem, às vezes é preciso muito esta lógica de nós irmos alimentando aqui, ou este acompanhamento é quase muito personalizado, para que os alunos possam levar a um contexto, a bom termo, o seu processo de aprendizagem. Depois tem aqui o artigo também. Não sei se alguém utiliza esta metodologia, se quer partilhar
como faz. Ricardo, Força. sim, eu posso partilhar. O meu nome é Sónia Valente. Eu Sim, estou pela primeira vez este ano no ISEC e numa unidade curricular, intervenção em contextos educativos. Nós trabalhamos sempre em aprendizagem colaborativa. Eu costumo dizer aos alunos cooperativa, há quem depois estabeleça aqui algumas diferenças, pronto, mas agora, em termos práticos, assim, de uma partilha rápida, logo na primeira vez que eu organizei os alunos para trabalhar de forma cooperativa, colaborativa, ou seja, em grupos, o que eu senti dos alunos foi alguma estranheza porque tinham que se movimentar do lugar. Porque uma das questões principais da aprendizagem colaborativa tem muito a ver também com a questão de como eles estão sentados, estando face a face para que consigam comunicar. Portanto, eles não conseguem, nem podem fazer trabalho colaborativo como nós temos as mesas em fila, não é? E eles acharam ali, notaram ali, sentiram-se ali de alguma forma estranhos, eu senti isso. O ter que se levantar, o ter que mexer nas mesas, as mesas também não são propriamente mesas. Eu estava na B12, são mesas grandes, portanto, não são mesas fáceis de colocar de forma para trabalhar cooperativamente, não é? Há material escolar super fácil de se adaptar. Mas depois, com o continuar, o que eu notei, nós fazíamos sempre, tentávamos sempre fazer nas aulas, eram grupos de 4, em que eu tínhamos sempre os papéis bem definidos. Eu expliquei-lhes os princípios da aprendizagem cooperativa antes de fazer com eles, também porque serve para eles fazerem com os alunos deles depois a nível de pré-escolar. Dei-lhes também alguma bibliografia para a aprendizagem cooperativa no pré-escolar e para primeiro ciclo, para eles compreenderem porque é que trabalhávamos assim. E o que fui sentindo é que eles adaptaram-se e gostaram de trabalhar cooperativamente. E em termos da avaliação, aquilo que referias há pouco, o que eu lhes disse foi, quando fizemos trabalho para avaliação, que era uma planificação cooperativa para o pré-escolar e uma planificação cooperativa interdisciplinar para o primeiro ciclo em grupo, eu dei-lhes a oportunidade, antes de me entregarem, na sala, no contexto de sala, eles organizavam-se com os grupos de trabalho e faziam a planificação e eu dava-lhes feedback direto sobre as perguntas que eles me faziam e eles iam-se organizando. As regras que lhes dava é que tínhamos que rodar, havia sempre, era um secretário, um porta-voz, um motivador e o gestor do tempo. Tínhamos estas tarefas e lembro-me um dia em que eu me esqueci de reforçar isto, porque é preciso estar sempre a reforçar, e que no fim disse, então o porta-voz pode partilhar, e depois lembro, esqueci-me de definir os papéis. Eles disseram, professora, mas nós definimos. Achei curioso que os grupos definiram, porque já estavam habituados a trabalhar assim. E só para terminar, algo que também me pareceu interessante, depois quando tive acesso às planificações e a alguns portfólios, verifiquei que os alunos, os nossos estudantes, fizeram também, organizaram um trabalho cooperativo nos seus estágios a nível de primeiro ciclo. Pareceu-me interessante e pareceu-me que eles gostam. Ao princípio estranharam, mas depois gostaram. Precisam de facto que a aula esteja muito bem estruturada e que eles percebam quais são os seus papéis. Obrigada. Exato. Muito obrigado, Sónia, acho que é excelente. Há aqui umas certas diferenças entre uma aprendizagem cooperativa e colaborativa, que são ligeiras, mas têm aqui essa diferenciação. Mas eu acho que esta é a questão. Nós temos de estar muito bem cientes do que é que pretendemos também, quais são os nossos objetivos relativamente a esta metodologia e como vamos implementar. E se formos usando isto, acontece aquilo que aconteceu que é, ou seja, tu esqueceste de definir, mas eles próprios autorregularam-se, e eu acho que esta é a parte mais interessante, que é nas metodologias que nós vamos utilizando, e muitas vezes nós até utilizamos metodologias, mas nem sabemos o nome, fazemos por senso comum e até achamos que funciona, e não é preciso a palavra cooperativo ou colaborativo para que nós façamos essas coisas bem feitas. O que é importante é isso, é sabermos muito bem os passos que nós queremos. Por exemplo, no PBL existe 5 passos, 6 passos, 7 passos. Mas se nós definirmos, ok, eu aqui quero cortar ou juntar 2 passos,
e vou fazer aqui a metodologia da minha forma, em que eu vou implementar desta forma, aquilo tem que ser muito claro para os alunos e muitas vezes o repetir esses passos todos, que eles percebem que é que isto vai encaixar. Se calhar no início da unidade curricular, quando nós estamos a explicar como é que vamos fazer isto, eles se calhar não estão a perceber como é que vão fazer. Mas com o passar do tempo, o objetivo é que cheguem ao final da unidade curricular e percebam exatamente porque é que aquilo foi feito daquela forma, não é? Eu acho que no próximo dia 19 vamos falar um bocadinho disso, da questão dos objetivos. Se os objetivos estiverem muito claros para nós e para eles, quando eles chegarem ao final da unidade curricular, eles no início podem não perceber, mas quando chegarem ao final, eles, se estiverem bem feitos, eles vão perceber porque é que aqueles objetivos existiram. Elisete. Elisete, desculpe. Olha, era só para dizer que eu tenho a franca noção de que se eu me puser ali a falar para os alunos, eles ouvem um terço do que eu digo. Vocês todos saberão isso. Então, eu já há muito tempo que eu me habituei a pô-los a fazer trabalhos em grupo. Eles têm esse inconveniente de terem que se sentar em grupo, mas eles já estão habituados, eles já não reclamam, eles já sabem que nos trabalhos em grupo têm que se posicionar em conformidade e que tem sempre também um que é o porta-voz do grupo e fazem as perguntas e as aulas ficam muito mais interessantes e eu não tenho dúvidas nenhumas que é aí que eles aprendem. Eu, por exemplo, este ano estive a dar fiscalidade. Não foi uma coisa muito fácil de digerir para mim própria, porque é muito jurídico. E então eu via perfeitamente que os alunos não estavam nem aí para aquilo. Eu, depois de lhes dar a teoria, eu ia buscar um acórdão que tivesse relacionado com o tema. Então agora vamos lá interpretar este acórdão. Eu penso que é disto que nós estamos a falar, certo? Eles juntavam-se e em grupo eles iam traduzir aquele acórdão para aquilo que estava a ser o tema em assunto. Sim. E assim, vocês quando chegarem ao final vão perceber que muitas vezes isto mistura-se aqui um bocadinho. Ou seja, na pedagogia às vezes gostamos de dar, e na educação então, mesmo que haja aqui alguém da área da educação que discorda daquilo que eu digo, estamos à vontade, mas muito na educação gostamos de dar muitos nomes à mesma coisa, não é? E muitas vezes esta questão de cooperativo, colaborativo, o aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos. Ora, um projeto pode partir de um problema, não é? Ou pode ser a solução de um problema, criar um projeto. Muitas vezes há aqui muitas coisinhas que são tenues aquilo que é o diferencial, mas basicamente é como é que eu vou desenvolver a questão, o trabalho do grupo, por exemplo, que a Elisete disse, e bem, e um pouco isto. As regras que nós vamos incutir, e eu aqui não estou a dissecar itens por itens, porque senão iria ser bastante maçudo, aqui é um bocadinho mostrar o overview. Futuramente o site do ISEC vai ter um espaço onde vai ter estas metodologias com step by step, com vídeos, com artigos, com uma explicação mais teórica, que faz mais sentido, em que vocês clicam, leem e podem reproduzir com algumas pseudo-receitas, que isso possa vir a acontecer. A ideia de hoje é um bocadinho começarem a ouvir falar, se alguns já o ouviram melhor, alguns se calhar até podem dizer, ok, eu faço isso, só não lhe dou esse nome, ok? Portanto, a ideia é um bocadinho essa. Lígia, força. Boa tarde novamente. Eu já uso há muito tempo a aprendizagem colaborativa e outras, mas não sabia o nome. Entretanto, depois, ao ouvir falar das metodologias ativas, comecei a pesquisar e comecei a desenvolvê-las e a perceber que muitas já usava. Isto consigo muito bons resultados em inglês,
incluindo em cada grupo um dos elementos que tem mais conhecimento já, não é? Que faça aquele diagnóstico inicial e funciona muito bem, eles agrupam-se muito bem. É evidente que há sempre uns que escrevem mais, mas depois quando todos eles vão falar sobre o que fizeram e todos eles participam, faço questão disso, não é? Divido muito bem as tarefas, realmente resulta muito bem, eu noto que sim, eles costumam gostar Sim. muito. Por exemplo, no processo de aprendizagem de línguas, o colaborativo é bastante útil, que é eu pegar em alguém que tem um melhor conhecimento ou que já sabe mais e uma pessoa que sabe menos. A facilidade de eu estar a trabalhar num grupo pequeno, eu tenho menos vergonha de errar do que eu estar a ser exposto à turma toda. E, portanto, isso vai facilitando e vai criando também maior autonomia e maior vontade de poder querer participar. Portanto, e isso é uma boa forma de trabalhar. A aprendizagem baseada em projetos é basicamente aquilo que está associado ao contexto laboral, ou seja, eu desenvolver um projeto, seja ele qual for. Eu posso partilhar aqui que eu e a Manuela, nos últimos anos, numa cadeira, fazemos um bocadinho isto, ou seja, lançamos um projeto aos alunos em 2 unidades curriculares. Eles têm tarefas a executar na cadeira, na unidade curricular da Manuela, e depois têm tarefas a executar na minha, e depois têm que apresentar o projeto no final, desenvolvido pelos alunos. E isto é dentro desta lógica dos passos que existem do processo de aprendizagem, e que eles conseguem ter uma noção da sequência, porque é que aquelas 2 cadeiras existem naquele semestre. Ou seja, porquê? Porque as 2 cadeiras têm um produto, vão ter o mesmo produto no final, os alunos estão a trabalhar em contextos diferentes para um produto final e que é aquele projeto que eles desenvolvem. E, portanto, vai permitir também esta questão do planeamento, a questão da pesquisa, a comunicação, a preocupação, a relação. Ou seja, porque muitas vezes eu sinto pelo menos isso quando falo com os alunos, que os alunos não têm a noção porque é que têm aquelas cadeiras todas, não é? Ou porque é que aquelas cadeiras estão naquela sequência. Hum, e se nós trabalharmos nesta lógica de projeto, em algumas unidades curriculares e em algumas áreas isto até é muito mais fácil. Eu acredito, por exemplo, nas artes, na escola de artes, isto seja muito fácil de propor, não é? Porque tem um projeto, tem um produto final, sei lá, montar uma caixa, se calhar. Estou a entrar em áreas que não devia, mas pronto. Não, eu estou calada, eu sou a Sofia de Portugal e Olá, faço, Sofia. dou Força. expressão dramática e dou, e dou aquele conjunto de disciplinas das disciplinas artísticas que é a PAI. Evidentemente nós trabalhamos, a nossa aprendizagem é baseada em projetos, onde juntamos as 3 áreas diferentes, naturalmente. E, igualmente o trabalho cooperativo, porque teatro, no meu caso, é sempre uma arte de grupo e, portanto, eu só estava calada a pensar, as minhas metodologias são todas dentro. Não, não. Como eu leciono, mas é uma disciplina Esta prática, não é? lógica, obrigado, Sofia, mas Sim. esta lógica não é dizer que, não, tudo o que vocês estão a fazer é mal feito. Não. Muitas vezes vocês já executam isto, só não lhe dão este nome, ou é a questão do senso comum, não é? Porque, por exemplo, esta questão dos projetos, ou se calhar não estão a executar os passos todos, porque se calhar não têm aqui o conhecimento primeiro fazer um teaser, por exemplo, não sei, na expressão dramática, não é? Se calhar. No nosso caso, normalmente fazemos mesmo o projeto primeiro, fazemos o levantamento de todos os propósitos, isto já em grupo, o que é que nós queremos Exato. fazer, sobre o que é que queremos contar, ou seja, há toda uma metodologia de objetivos iniciais e depois adequar as práticas de sala de aula, as práticas, pronto, lecionadas, as ferramentas lecionadas, aplicá-las a esses objetivos que eles definiram em grupo. E, portanto, é sempre Mas, dentro por desta exemplo, lógica. o lançar da ideia inicial, como é que é feito esse brainstorming inicial?
Bom, cada Ou ano, seja, para chegar aos objetivos, sim, como é que se lança o desafio? muitas vezes pensamos nos objetivos globais dos ODS e essas coisas, fazemos enquadramentos, muitas vezes mostramos exemplos de obras de arte que Uhum, também já o tenham feito, e depois lançamos essa discussão em grupos, o que é que cada grupo gostaria de falar, sobre que objetivos, distribuímos uhum. objetivos e depois falamos em estratégias de como chegar a esses objetivos sem ser de uma forma direta, mas de uma forma mais simbólica e artística, e como abordá-los. Portanto, Normalmente, já estão a fazer toda a sequência desta aprendizagem baseada em projetos. Porque inicialmente nós temos que ter um teaser, não é? Aquilo que nos vai lançar aqui o desafio. Sejam os ODS, seja algo que esteja para acontecer, hum, seja uma preocupação, seja um desafio que queremos lançar, não é? Hum, por exemplo, imaginem qualquer coisa do 25 de Abril, não é? Qual é que é um objetivo? Ok, vamos falar sobre a liberdade. Poder ir buscar. Depois pô-los a trabalhar, como disseste e bem, nos objetivos. Qual é o nosso. E isto nos objetivos é os objetivos de aprendizagem que nós temos das nossas FUCs, que é não no sentido do objetivo que eu quero que eles aprendam, mas sim o objetivo que eu quero que quando a unidade curricular terminar, eles saibam. Há uma certa diferença, ok? Se nós formos pegar na taxonomia de Bloom, é um bocadinho isso que ele diz, que é, eu não vou partilhar um objetivo que eles aprendam, porque isto não quer dizer que eu vá ensinar que eles vão aprender, ok? Se eu lançar um objetivo que seja mensurável para que no final eu perceba que ele conseguiu atingir aquele objetivo, então ele ficou a saber, ok? E esta é a questão que muitas vezes, e portanto acho que isso já é, e na área das artes, isto é muito funcional, e acho que é muito funcional para vocês e muito de senso comum, se calhar não com todos os passinhos aqui, da forma como a não, metodologia. mas é muito bom, obrigada, esta oportunidade também de refletir de uma forma mais teórica e eu, de alguma forma, olhar, não é? Ajuda muitíssimo a organizar também as metodologias, é muito útil, muito obrigada. Sim, e terem uma coisa, e assim, nós estamos a falar de um conjunto de metodologias, ok? Mas eu não tenho que sectorizar. Eu agora vou utilizar hum, uma aprendizagem colaborativa. Eu agora vou utilizar um PBL ou um Project Based Learning, ok? Não, eu posso, num contexto da minha unidade curricular, pegar em todas e, em determinados momentos, eu tenho a minha aprendizagem colaborativa, em que eu posso pensar a minha unidade curricular toda para ser baseada em projetos, ok? Num projeto, e que depois vou inserindo itens a itens, ok? Por isso é que eu disse no início, que muitas vezes nós já executamos determinadas metodologias, mas que não lhe damos o nome, porquê? Porque eu uso um bocadinho disto, um bocadinho daquilo, um bocadinho do que outro, e fazemos aqui desculpem o termo, miscelânea, não é? E adicionamos. Se isto der resultado para, no final, eu ter os meus objetivos e os meus alunos atingirem os meus objetivos de aprendizagem, fantástico, ok? Se alguma coisa no processo não esteja a correr bem, se calhar é bom nós olharmos para a metodologia e ver, olha, se calhar aqui eu devia dar mais importância a este passo que eu não dou e que se calhar pode fazer a diferença, ok? Eu acho que isto é que é o fundamental da, das metodologias. Este momento que nós estamos a ter agora também eu acho que é ótimo. Vocês poderem partilhar o que estão a fazer é muito bom. Porquê? Porque permite, muitas vezes, vocês partilharem, faz com que as pessoas, ok, olha, também vou experimentar a fazer. Funcionou bem. Ou
pode não funcionar bem e vocês dizerem, olha, não vão por aí porque normalmente comigo não está a correr bem. E os nossos alunos são os mesmos, não é? Aqui não há instituições diferentes. Se houvesse instituições diferentes, nós podemos dizer, olha, na minha está a correr fantástico, na minha não corre bem. Aqui os alunos são os mesmos, portanto, eu acho que estamos a falar da mesma massa, não é? E, portanto, é fácil nós termos aqui uma percepção. Eu posso vos dizer, eu contacto com várias instituições e em algumas instituições uma metodologia funciona espetacularmente, noutras a mesma metodologia não funciona, ok? Portanto, porque são realidades diferentes. Lígia, Eu não quero ser maçadora, só queria força, dizer força. que isto dá muito jeito em inglês, para que eles possam criar um projeto dentro da área deles, porque eu dou inglês a vários domínios diferentes, não é? São vários cursos, várias formações, várias áreas diferentes. Eu lembro-me que houve um ano em que os alunos eu dei marketing digital e criaram um anúncio. E eles adoraram, portanto, dividiram-se em grupos, o anúncio em inglês. E foi ali quando apresentaram os anúncios, estavam em delírio mesmo, ficaram felicíssimos. E faço isso, portanto, gestão autárquica, todos, portanto, dentro da área deles, mas em língua inglesa, que é uma forma também deles até explorarem o que aprendem noutras cadeiras. E funciona muito E bem. Eu isso, acho mesmo que estes nomes que dão a estas coisas é com base naquilo que nós todos já fazemos. Andaram a ver o que é que os professores fazem e depois deram-lhes nomes, porque isto, na verdade, eu acho que fazemos todos tudo isto, não é? estas metodologias já existem há muitos anos, claro. Não são recentes. Têm nomes muito recentes, ou começou-se a falar muito destas metodologias ativas, mas já o nosso filósofo Sócrates, não o Sócrates primeiro-ministro, mas o filósofo, já utilizava metodologias ativas, que era a aprendizagem baseada no questionário. Fazia perguntas, né? Da tábua rasa e levava a que o aluno tivesse o conhecimento. E, portanto, essas metodologias já existem há muito tempo. Nós vamos refrescando e vamos adicionando alguns itens adicionais que, por exemplo, a tecnologia vai nos permitir a ter aqui uma maior boost a esta realidade. E, por exemplo, Lígia, um dos exemplos que tu podes aplicar às tuas aulas é associar a outras unidades curriculares que tenham, por exemplo, na área de design, não é? Em que eles tenham que ser criativos, ok? E eles podem até fazer essa questão de marketing e terem que associar o inglês. E quando eles estão a fazer um projeto para uma cadeira, se calhar é mais prática, podem adicionar o inglês também. E vamos reduzir uma coisa que às vezes nós nos esquecemos, é que os nossos alunos não têm só a nossa unidade curricular, não é? E muitas vezes aquilo que pode ser feito para uma unidade curricular pode ser aproveitado para outra unidade curricular. E se nós, a nível de conselho de turma, não é? Tivermos esta noção, se calhar ajuda os alunos a também terem uma noção do que é o porquê daquelas unidades curriculares estarem naquele ano, não é? E ajuda-vos também a avaliar, eles fazem um trabalho melhor, porque vão ter mais tempo, não é? De dedicar àquele projeto, e esse projeto pode servir para vários professores, não é? E dá para ter aqui uma realidade diferente. Pelo menos eu acho que é funcional, não é? E no inglês eu acho que isso, por exemplo, o português, inglês, o projeto, o design, o marketing, permite, sei lá, por exemplo, de multimédia, tenho que fazer um vídeo. Ok, podem legendar em inglês, podem legendar em português. Dentro do vídeo podem ir buscar a questão da fotografia, podem ir buscar a imagem, uma série de coisas que se podem ir fazendo. Tem que haver dentro dos docentes, nas várias áreas, haver uma percepção do que é um projeto. Ou seja,
Por exemplo, lançar o projeto do primeiro ano, primeiro semestre, é este. E então, pomos toda a gente a trabalhar com o mesmo. O que é que cada um pode acrescentar ao trabalho? Não é? Acho que é uma ideia que podemos desenvolver. E para os alunos eu acho que é funcional, pelo menos. Uma outra é a questão da gamificação. A gamificação não é jogar, ok? Isso é uma outra lógica, que é o Game-Based Learning. A gamificação é muitas vezes os alunos terem na plataforma metodologias que lhes vai dando pontos e vai-lhe dando badges ou medalhas e pelas tarefas executadas, ok? Por exemplo, é muito dentro da lógica, quem tem o conhecimento do que é o escotismo, aquilo que os escoteiros, quando executam determinadas tarefas, vão ganhando as suas medalhinhas, não é? E que eles também gostam de pôr depois na camisa para mostrar. Isto numa lógica de gamificar, não é? Se nós formos olhar aos militares, eles também gostam. Quando vão para determinados sítios, depois têm lá aquelas coisinhas e aqueles tenentes coronéis, não é? Que o casaco é todo ele cheio de medalhas e com decorações. Pronto. A gamificação no ensino nós podemos fazer também como? Eu tenho determinadas tarefas. Se o aluno e realiza aquelas tarefas, tem medalhas, tem pontos. Há ferramentas, o level up, a conclusão da atividade, as medalhas que podem ser atribuídas por executar aquelas tarefas. Portanto, e nós, ao fazermos isto, estamos a motivar os alunos para que eles executem aquelas tarefas. E, portanto, vocês até podem dar tarefas adicionais que eles vão fazer. Porquê? Porque isso vai-lhe dar pontos. Ok? Uma coisa simples. A maioria daqui faz frequências, não é? Quem constrói as perguntas para as vossas frequências? São vocês, certo? Pronto. Então, um desafio. Porquê é que vocês não metem os vossos alunos a construírem perguntas para as frequências? Havia de ser bonito, Nuno. Olha, por acaso eu já fiz isso para aí há 20 anos ou mais. E Eu faço isso. E resultou muitíssimo bem. Tenho feito em vários anos, não necessariamente em todos, mas tenho feito quando sinto que vai resultar com aqueles conteúdos e com aquela turma, e tem sido sempre muitíssimo interessante. E digo-vos, os alunos não têm todos 20, nem pouco mais ou menos. E Porque as eles fazem as perguntas? perguntas em grupo e depois eu até chego ao ponto de disponibilizar no Moodle as perguntas feitas pelos vários grupos, portanto, todos têm acesso às perguntas dos outros. E no fim, eu lembro-me também de um aluno aqui há uns anos que ele estava muito frustrado em plena frequência a dizer assim: Epá, eu não me lembro da resposta e foi o meu grupo que fez esta pergunta. Estava mesmo triste porque, pronto, lá está, não prestou a devida atenção, e não aproveitou, não soube aproveitar bem aquela oportunidade. Mas Uhum. acho que resultou sempre muitíssimo bem, eles empenharam-se imenso. Primeiro nem acreditam que têm aquela possibilidade, não é? Ficam a achar que é mentira e que eu só estou ali a pô-los a trabalhar e que digo aquilo para os entusiasmar. Mas eu garanto-lhes que é verdade. Não coloco no teste as perguntas todas, eu aviso que escolho as melhores perguntas, as que são mais, enfim, mais lógicas, mais adequadas, etc. Mas pronto, lá está, eu disponibilizo todas, imagina, há 50 perguntas e depois daquelas 50 eu escolho 10 ou 12. E Uhum. realmente é muito interessante, eu gosto muito de utilizar esse método e lá está, como a Lígia dizia há pouco, é uma coisa que eu já faço há tantos anos e não sei se tem um nome, também não me interessa, eu É não preciso saber o nome. gamificado. Isso é gamificação porque tu Olha, estás então a eu já faço construir. gamificação há 20 anos e Sim. não sabia que se chamava gamificação a isso. Ou seja, é gamificar quando, se calhar no contexto que tu utilizaste, se calhar não é gamificado. Mas existe uma ferramenta no Moodle
que vocês podem utilizar, fazer isto, ou seja, isto tudo, eu já dou a palavra ao Jorge, que também queria partilhar, mas há uma ferramenta no Moodle que permite fazer o quê? O aluno vai lá, executa a pergunta, dá a resposta, as soluções, dá o feedback da pergunta e depois permite fazer que os colegas validem a pergunta e, por fim, o professor vai validar a pergunta. Se a pergunta for validada, essa pergunta vai para o banco de perguntas do professor. Ok? As que não forem validadas pelo professor não entram no banco de perguntas. E isto vale todas estas interações. Por exemplo, ele criar-me uma pergunta tem X de pontos. Por ter a interação dos colegas, tem X pontos. Por ter a aprovação dos colegas, tem Y de pontos. Por ter a aprovação da professora ou do professor, tem outros pontos. Ok? E isto é tudo a somar. E ele tem, ou seja, para ele construir a pergunta, ele teve que estudar. Ok? E, portanto, nós já lhe estamos a fazer um processo de autoestudo e depois tem aquela questão que a Sara estava a dizer, que é, pode sair aquela pergunta. Não é? E se ele souber o que é que fez, ou tiver atenção, até pode, pelo menos uma pergunta já está ganha, ok? Eu posso-vos dizer que, ainda antes de dar aqui a palavra ao Jorge, eu fiz isto uma vez numa disciplina e que era no primeiro semestre. Eu tive alunos no dia 1 de janeiro, a frequência era no dia 4 de janeiro. No dia 1 estavam ainda a construir e a validar a dos outros. Porquê? Porque eu tinha dito que até ao dia 2 eles podiam fazer e estudar através das perguntas dos outros. E, portanto, no dia 1 de janeiro tinha gente a fazer isto, ok? E foi muito interessante perceber depois do lado deles o ganho que eles tiveram no processo de aquisição do conhecimento, porque ao fazerem o comentário às perguntas dos colegas, eles também tinham que estudar para o comentário ser bom ou mau, não é? Pronto. Jorge. Pois isso, de certo modo, demonstra que os alunos são todos diferentes. Eu fiz pela primeira vez isso o ano passado, este ano, aliás, no primeiro semestre, e incitei os alunos a construírem um banco de perguntas validados pelos restantes colegas e depois validado por mim, e disse que 50% das perguntas que eles fizeram iriam sair no teste. Mas eu é que escolhi as perguntas. E a adesão foi muito baixa. Poucos foram os alunos que efetivamente fizeram a pergunta, deram a resposta. O desafio foi fazer a pergunta, dar a resposta e depois ser validado pelos colegas e depois por mim. E foram poucos aqueles que efetivamente fizeram as perguntas. Tanto que eu não consegui chegar ou aproveitar muitas das perguntas para construir 50% do teste. Mas ainda assim, algumas das perguntas foram feitas pelos alunos, sim. Mas conseguiste perceber o porquê de não haver, ou não houve depois essa questão de validação do porquê dessa não realização? Embora eles tivessem interesse em fazer as atividades, muitas vezes a razão era falta de tempo, são trabalhadores estudantes, portanto, andavam ali sempre a correr e pronto, eu acabei por perceber a razão deles não serem muito ativos nessa construção das perguntas. Sim. Ok. Sim, isso é uma das hipóteses, que é a questão de serem trabalhadores estudantes, portanto o tempo é limitado. Aí, se calhar, o acompanhamento mais permanente pode ajudar. Ou, pelo menos, por exemplo, imagina, estás a dar um conteúdo, olha, arranjem 2 ou 3 perguntas aqui nestes 20 minutos de aula, não é? Façam aí deste conteúdo o que é que conseguem fazer.
e aí se calhar pode ajudar. Porque muitas vezes nós o darmos contextos para fora da sala de aula, em alunos com este historial trabalhador-estudante, nós sabemos, e então se for noturno, não é? Durante o dia estão a trabalhar, saem do trabalho, vão direto para o ISEC, saem do ISEC, vão diretamente para casa, já chegam tarde, no dia a seguir é o ramo-ramo, não é? Portanto, isso é muito complicado de gerir para um aluno, depois tem muitas tarefas, não é? Por isso é que é preciso perceber também aqui um bocadinho a lógica de quem é o público, não é? Que é para a implementação da metodologia tem que ir muito ao encontro daquele que é o meu público-alvo. Porque se eu vou fazer um pedido de uma tarefa que maioritariamente vai ser externa à sala de aula, e se é um público que eu sei que vai ter muito poucas horas disponíveis para executar, eu já sei à partida que a taxa de insucesso vai ser enorme, não é? Pronto. Não. Ou seja, porque eu nem posso exigir também muito deles por isso mesmo. Paula? Não, sim, eu gostaria de partilhar, se calhar, acho que é sei lá, até eu fiquei surpresa, numa cadeira de introdução às práticas de investigação, em que lancei o desafio aos alunos de fazermos um abstract e fazer um call for papers, no fundo, não é? E depois apresentar. E então, os próprios alunos é que trouxeram um problema que queriam resolver. E um problema que eles têm na hotelaria. E o que é que eles foram falar? Dos imigrantes que estão a chegar à hotelaria, que a restauração está a ficar completamente, pronto, já não é bem portuguesa, etc. E então, para vermos se isso é mesmo assim, se as pessoas acham que aquilo é realmente uma coisa má, uma coisa boa, seja o que for, ah, fomos fazer entrevistas. Fomos fazer entrevistas, fiz com eles o guião das entrevistas, também em grupos, depois juntámos todos os grupos, tentámos chegar a um guião único. A revisão da literatura é que, pronto, é uma coisa que os alunos não gostam tanto. O engraçado foi que eram 23 alunos, no final tive 25 entrevistas, um dos alunos era de Erasmus, os próprios alunos ajudaram esse aluno de Erasmus a fazer uma entrevista em inglês a uma pessoa do restaurante. Hum, Quer dizer, e todos eles, que eu achava que isso também não ia acontecer, gravaram a entrevista e fizeram a transcrição da entrevista para o Word. Todos eles. E mandaram pelo Moodle. E no final fizemos um abstract, e esse abstract foi depois, foi a um congresso, e um dos alunos representou a turma. Portanto, acho que aqui se calhar terá tudo aquilo, não sei, aqui uma mistura de tudo aquilo que estamos aqui a falar. Sim. Sim, e isso é possível. E isso é possível de ser feito. É o que eu tinha dito há pouco. Eu não tenho que pegar e fazer tudo, a minha cadeira toda gamificada, e só vou fazer gamificação. Posso fazer, mas isto vai trazer muito trabalho para os alunos. Se for uma coisa muito gamificada. Isto porquê? Porque requer continuidade e permanência, não é? Mas eu posso fazer a junção de várias metodologias para um contexto, e esse foi um resultado. Ou seja, até tiveste um outcome que foi a possibilidade de um aluno ir participar num evento e partilhar aquilo que que foi feito por todos. Portanto, isso é esta questão da junção de todas as metodologias. Eu não tenho que usar só uma, ok? E mesmo neste contexto deste contexto das metodologias ativas, eu posso utilizar a metodologia da exposição. Também é bom que eles tenham essa noção, que é aquele processo em que eu estou a expor um conteúdo e mesmo numa lógica ativa, eu posso utilizar a exposição de conteúdo e lançar desafios. Se eu, a meio da exposição, lançar desafios e eles têm que resolver esses desafios, é ativo. E eu estou ali durante uma hora a falar, não é? Portanto, é um bocadinho
não temos é que ficar presos numa ideia só. Isto agora é tudo muito ativo, eu já nem posso falar 30 minutos aqui, estar aqui a debitar matéria 30 minutos. Não, isso não é verdade. Nós devemos fazer isso e ter essa percepção. Até para que os estudantes tenham uma percepção do que é ir ao teatro e estar durante 1 hora e meia calados. Porque senão também eles não sabem o que é a possibilidade de estarem só a ouvir, não é? Uma das metodologias que eu não coloquei aqui, que é a metodologia de storytelling, que é contar histórias, não é? Que isto também é uma possibilidade. Aí o professor tem que ser muito bom a contar histórias, porque senão é um flop, corre muito mal, ok? Saber contar histórias também não é para todos, ou seja, eu, por exemplo, não me meto a fazer storytelling porque eu sei que os meus alunos, coitados, iriam ficar ali a perderem-se no meio. Mas é uma metodologia que se pode fazer, não é? Por exemplo, no inglês, se calhar podem até construir uma história em inglês, a várias mãos, se toda a gente for escrevendo, não é? E aí pode haver depois ajudas. A questão da tutoria por pares, ou seja, aquilo que a Lígia também já falou aqui, que é, eu tenho alunos que são melhores e que têm melhores conhecimentos, que estão a ajudar outros colegas, ou seja, em que no processo da aula ele está junto do outro e, portanto, vai havendo ali uma tutoria, um acompanhamento, não é? Ao longo da aula, e isto é tutoria por pares, não tem que ser o professor aqui a dar essa questão. E aqui pode ser feito muito dentro desta lógica, pode não funcionar como grupos, mas por pares mesmo, a pares, em que eu associo um aluno que é bom a um aluno que tem maiores dificuldades. Ok? Sara, força. Eu queria perguntar, porque há pouco tempo preenchemos aquele questionário sobre as metodologias ativas que utilizávamos e eu talvez não tenha sabido interpretar isto bem, porque parti do princípio de que a aprendizagem não dizia tutoria, dizia aprendizagem, Ou mentoria por pares. aprendizagem baseada em pares, ok? Isso é outra Aprendizagem coisa. baseada em pares, não era tutoria. E a mesma coisa, Exato. pergunto. Não. Pronto. Porque a tutoria pressupõe que há determinados alunos que sabem mais que os outros e que os ajudam, certo? Exatamente. A aprendizagem baseada em Por pares, não pares é necessariamente. não necessariamente. Ok, Pode funcionar como tutoria, pode não funcionar, mas pronto. aí alunos, imagina, tu Hum, teres tutores de alunos do 3º ano a hum. ajudarem alunos de 1º ano, ok? Mas o que eu queria E é saber um é processo se. de aprendizagem por pares. Certo, mas aí continuas a ter uns a ajudar os outros no sentido em que são mais fortes, não é? Têm mais, Sim. estão mais à vontade, sabem mais, etc. O que eu queria saber é se interpretei bem aquilo que era a aprendizagem baseada em pares. Ou seja, em que, imagina, tu distribuis os conteúdos a abordar por vários grupos e cada grupo estuda, investiga, trabalha a fundo apenas um determinado conteúdo e os outros E não depois trabalham partilha aquele. com os outros. E depois Exatamente, e apresenta. depois Sim, cada grupo apresenta aos outros o resultado da sua investigação bem sobre aquele tema. interpretado. E eles aí estão a ensinar-se uns aos outros, não é? Eles estão a aprender com os colegas, com os pares, Com a validação do professor. Tem com que a haver sempre validação essa do validação professor. do professor. Certo, Ok? mas não importa quem é que sabe mais neste caso, não, isso Não. não é relevante. Sim, sim, Ok, sim. também é válido. É. Pronto, obrigado. E aí, é assim, um bom exemplo disso é a Escola da Ponte. Por exemplo, a aprendizagem por pares, que é, por exemplo, a metodologia da Escola da Ponte é, tu tens vários alunos de vários níveis e eles vão se ensinando uns aos outros. Ou dessa metodologia que é, eles trabalham um tema e que depois
são eles que vão dar esse tema, apresentar esse tema. Tá? Portanto, tens as duas valências, em que não há, uma é horizontal e a outra é vertical. Não é? Mas aqui a tutoria é um bocadinho este acompanhamento. Pode ser a tutoria do par direto, ou seja, aquele que está ao mesmo nível, mas tem um conhecimento melhor e, portanto, ajuda quem tem mais dificuldades, ou pode ser a tutoria de um que já está um pouco mais à frente e que vem ajudar. Tá? Em contexto de aula, essa tutoria não vai funcionar, porque o outro aluno não vai à vossa aula, e, portanto, há aqui esta diferença, não é? É uma tutoria um bocadinho deslocada no tempo. A sala de aula invertida, ou Flip Classroom, aquela que foi muito falada na altura de Covid e que é muito aplicada em alguns contextos, em que a lógica é disponibilizar conteúdos antes da aula e a perspectiva é que a aula funcione de uma forma prática. Ou seja, a teoria é toda ela dada antes da aula. A aula vai funcionar como uma prática daquilo que ele deveria saber. Os meios que nós podemos disponibilizar é através de vídeo, podcasts, e-books, outros meios que nós tenhamos ao nosso dispor a nível digital. O que é que se pretende? Pretende-se que o aluno prepare a aula, saiba do que é que vai acontecer, okay? A aula, quando for montada, a aula presencial, vai ter que ser feita com base nos conhecimentos e a validação dos conhecimentos que ele adquiriu. No pós-aula, pode-se fazer o quê? A validação a posteriori daquilo que ele deveria ter tido conhecimento. Ou seja, eu posso, nesta metodologia de Felipe, pôr só os dois momentos, que é o antes e a aula, ou posso pôr o antes, a aula e o pós. Okay? Agora, há uma coisa que nós temos que pensar sempre quando estamos a utilizar esta metodologia. Os vossos alunos, ou os nossos alunos, não têm só a nossa unidade curricular. Okay? E o que é que acontece? Muitas vezes há alunos, e isto já aconteceu em alguns casos, em que chegam à aula e dizem: "Oh, professor, eu não consegui ver o vídeo." "Ah, está bem. Então o vídeo é isto." E demora meia hora a explicar o vídeo. O que é que vai acontecer? Na aula seguinte, esqueçam, eles nunca mais vão ver vídeos. Porquê? Porque vocês vão dar tempo para explicar o que era o vídeo. E, portanto, o aluno vai deixar de fazer. A esta metodologia tem que haver sempre algo que valide que ele fez esse conhecimento. Ok? E essa tarefa deve sempre executá-la para quê? Primeiro, para vocês, quando chegam à aula prática, terem conhecimento que os alunos já estão detentores daquele conhecimento ou não. Okay? E quais é que são as dificuldades? Porque, por exemplo, imaginem, vocês têm um vídeo, ou um podcast, ou um videocast, seja o que for, ou um artigo, e vocês fazem um questionário. O questionário não tem que ser muito extenso, mas fazem um questionário que é: quais são os objetivos? Qual é o objetivo que eu tenho para que o aluno veja aquele vídeo, ou veja aquele videocast, ou leia aquele artigo? E eu coloco 2, 3 perguntas. Se os alunos não conseguiram atingir, ou a maioria não conseguiu atingir aquele objetivo, se calhar o início da minha aula presencial deve começar por onde? Explicar este objetivo que eles não atingiram, ok? E a partir daí eles vão perceber que isto tem uma lógica, não é? E depois vão para a parte prática executar. Ou seja, em vez de vocês estarem a explicar a teoria toda, não é? Essa teoria é explicada antes de uma forma em vídeo, seja em que for, em texto, tá? Preparada por vocês. Para a construção destes vídeos, destes videocasts,
textos de artigos, disponibilizar artigos de uma forma mais dinâmica. Podem também sempre contar com o NIP ou o LIS, como quiserem, para vos ajudar nesta construção dos conteúdos digitais mais interativos. Está bem? Portanto, a Susana e o Ricardo estão aqui também e sabem disso e podem vos ajudar neste processo. Não sei se há aqui alguém que utilize esta metodologia, queira partilhar, dores, às vezes é mais dores porque vão ter que construir os conteúdos antes, não é? E isto não dá para se fazer em cima da hora. Força, Sara. É só para dizer que eu utilizei isso e é a única forma possível, porque tenho muito poucas horas de aulas na pós-graduação em e-learning da organização e dinamização de bibliotecas escolares. Portanto, eu fiz 4 e-books, a Susana ajudou-me bastante a fazer a formatação dos e-books para ficarem impecáveis, bonitinhos, e tu também, Nuno, inicialmente, não é? Mas depois foi a Susana que terminou o processo. E, portanto, acho que funcionou tudo muitíssimo bem. Os 4 e-books tinham que ser lidos, consultados, não é? Trabalhados pelas estudantes antes de cada aula, e em cada aula partia-se do princípio de que tinham lido e elas tinham efetivamente lido. Já estavam mentalizadas para aquele tipo de esquema de trabalho, digamos, e correu bem. Sim. Sim, isto é uma metodologia que ajuda imenso. Porquê? Porque quando nós temos poucas aulas para dar de um conteúdo, pelo menos vamos àquilo que é o essencial, ok? E permite-nos ir ao essencial e aquilo que não quer dizer que a parte teórica não seja essencial, mas pelo menos conseguimos perceber que o aluno consegue pôr em prática aquilo que deveria ter como conhecimento. Depois, falar do estudo de caso, portanto, na área da gestão, do direito, há pouco já se foi falado aqui, que é pegar num caso e dissecar o caso, não é? E tentar trazer essa realidade para o estudo, também é uma possibilidade. Eu acho que, não sei se quem aqui executa trabalhos ou metodologia de estudo de caso constrói casos. Eu acho que a ideia é muito interessante de construir Nuno, casos. Força, Ana. sim, relativamente aplico muito análise de casos éticos na minha disciplina, na ética, que dou a todos os cursos, analisamos muito casos, fazemos essas análises, não é um estudo propriamente científico, não é? Porque é ética, mas são casos alguns reais, alguns construídos pelos alunos, que eu aproveito, adapto e analisamos depois, cada grupo analisa. No fundo, eu junto aqui uma série de metodologias. Estavam a falar aqui nas aulas invertidas, também dou-lhes artigos, naquela disciplina que eu tenho em e-learning, no mestrado, artigos também que disponibilizo, defino objetivos, questões, para eles procurarem dar resposta e depois debatermos na aula presencial seguinte. E este também é uma metodologia que eu utilizo nas minhas disciplinas, sim. Uhum. Sim, e é muito útil. Sim, eles Por gostam exemplo, muito, por acaso, eles gostam. nessa área é muito interessante, Sim. porque disputa nos alunos esta questão do pensamento crítico, não é? Sim, Ou sim, seja, sim. não é só depois o professor dizer, para este caso há esta solução, mas é puxar que os alunos tentem chegar à solução do caso, ou apresentarem mais do que uma solução de caso para Sim. que funcione. E, portanto, essa Sim, eles área... vão buscar as teorias que nós abordamos e tentam integrar na análise dos casos éticos. É interessante porque dá para integrar ali uma série de conhecimentos e desenvolver esse espírito crítico, sim. Sim, e muitas vezes é aquilo que vai ser a resolução de problemas no futuro, não é? Ou seja, Uhum. prepara-vos para o futuro nessa loja. E Sim. por isso é uma metodologia que funciona muito bem. Depois,
a simulação e os jogos, e aqui jogos educativos, é o Game-Based Learning, não é a gamificação, é o Game-Based Learning. Por exemplo, no CNAPS ontem houve um colega nosso que partilhou um jogo de tabuleiro que ele construiu com os filhos para os alunos dele. Ele era da área da fisioterapia, que era como fazer ligaduras ou fazer, agora já não sei bem o que era o objetivo do jogo, mas através de um tabuleiro ele conseguia fazer este pensamento e chegar aos objetivos. Sei lá, o jogo da glória, pode-se construir o jogo da glória, não é? Em que cada item tem um objetivo, não é? E vai fazendo determinadas coisas. Qual é o problema disto? É que o professor perde imenso tempo a construir o jogo, não é? Quais são os objetivos, qual é o tema, como é que eu vou desenhar. Então, eu posso usar isto de uma outra forma, que é, num ano, eu faço o projeto da construção do jogo, não é? Dos temas da minha cadeira, para que nos anos seguintes eu possa aproveitar isto para os outros alunos. E assim vocês têm duas metodologias diferentes em anos diferentes a serem aplicadas e são ativas. Vão ver? Portanto, nem tudo às vezes tem que ser o professor a executar. Podemos aproveitar aqui alguma questão. A questão das simulações, quem é da área da aeronáutica, portanto, usa imenso a questão das simulações, que é normal. Também é uma metodologia prática, porque é muito similar. A questão da aprendizagem baseada em equipas é parecido àquilo que é o trabalho de grupo, mas com algumas ligeiras diferenças, em que aqui os grupos devem ser o mesmo do início ao fim do semestre e terem um objetivo muito específico ao longo do semestre para concluir, ok? Portanto, tem aqui um exemplo. Estas metodologias ativas pretendem motivar os alunos, pretendem desenvolver competências essenciais neles, prepará-los para um futuro a nível laboral e adaptar para as novas realidades dos dias de hoje. Desafios na implementação. Primeiro, resistência. Resistência por parte dos alunos, porque obriga-os a trabalhar, ok? Dos professores, porque isto no início dá trabalho, ok? Depois, recursos e infraestruturas. Muitas vezes não há recursos nem flexibilidade na construção. Por exemplo, se eu quiser fazer uma metodologia de Flip, eu perco imenso tempo a construir os conteúdos para eles estarem disponíveis antes das aulas. Portanto, aqui há que gerir muito bem as expectativas, ok? Qual é o nosso papel enquanto professores? Facilitador, orientador, mentor. Não é aquele que sabe tudo, ok? Portanto, é muito neste papel de o aluno poder executar a sua tarefa. Portanto, as metodologias, eu termino com, as metodologias são um caminho promissor para o processo de aprendizagem dos nossos estudantes, exigem adaptação e esforço por parte de todos, mas compensam, ok? Posto isto, agradecer a todos os 30 ou os 29 que ao fim de 1h35 ainda aqui persistem. Obrigado por este bocadinho e até dia 19. Obrigada. Obrigada.